gente, boa tarde. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2026, meu primeiro pronunciamento na internet sobre o que aconteceu no Pico Paraná. Primeiramente, eu vou contar resumidamente um pouco sobre mim. Como vocês sabem, né, meu nome é Tayane Smith, tenho 19 anos, sou da cidade do município Itacoatiara, do estado do Amazonas. Eu nasci e cresci aqui. Eu passei a minha adolescência, desde quando eu nasci até meus 15 anos na cidade. E com 15 anos eu fui para a capital em busca de expandir a minha mente, conhecer o mundo, me aventurar. Como a minha mãe sempre falou, a gente não cria filho pra gente, a gente cria filho pro mundo. Então ela me preparou bastante pra vida, sobre os acontecimentos da vida. E isso me gerou uma curiosidade, de eu buscar a minha liberdade e as minhas experiências, os meus conhecimentos próprios. Então com 15 anos eu fui para a capital apenas com uma mochila. Cheguei lá, tive suporte de família, parentes. E chegando lá, eu consegui um trabalho, né, em um lanche. Em um lanche eu trabalhava das 4 horas até as 3 horas da manhã. Eu ganhava R$40 a diária, com 15 anos isso. E eu chegava em casa, eu dormia, descansava, 6 horas da manhã eu tinha que estar em pé de novo para eu ir para a escola. E essa era a minha rotina, gente, durante alguns meses em Manaus. Com meus 15 anos, assim que eu cheguei na capital. E eu fiquei ali, me virando, né, do jeito que eu podia, conseguindo um trabalho aqui, conseguindo um trabalho ali, tendo suporte da minha família. E através desse meu primeiro emprego, eu consegui comprar meu primeiro celular. Com 15 anos eu comprei meu primeiro celular com muito esforço do meu trabalho. E eu tive minha vida dos meus 15 anos até meus 19 foi em Manaus. Até que tem esse meu lado aventureiro, né? Eu trago desde pequena. E foi meu bisavô tinha um sítio no interior. Então eu ia todo domingo, final de semana com a minha avó. E eu ficava no meio do mato, no meio da floresta com meus primos, tomando banho de rio, andando de barco, andando de canoa, de bode, rabeta, pescando. E desde criança eu tenho esse meu lado aventureiro. E em Manaus eu tive a experiência de pular de paraquedas. Assim que eu pulei de paraquedas, eu falei, a coisa mais emocionante, de mais adrenalina que tinha em Manaus eu já fiz, que era pular de paraquedas. Eu tinha feito outras cachoeiras, outras aventuras. Então, o que eu pensei? Agora eu quero andar de balão, passear de balão, eu quero fazer outras trilhas, porque no Amazonas as trilhas são todas retas. Então é muito plano no Amazonas. Então eu fui para o sul em busca de montanhas, trilhas maiores. E foi assim que eu cheguei no Paraná. Fui para o Paraná. Eu cheguei no Paraná dia 12 de outubro de 2025, no Paraná. Chegando lá eu tive suporte da minha família também, de uma tia, e de pessoas íntimas de mim. Então, eu fiquei ali, por Curitiba, durante 3 meses. E eu morava no centro de Curitiba. Sempre em toda a cidade, eu gosto de morar no centro porque tudo é perto, tudo é próximo. E em questão de minutos tudo se resolve ali, tudo é perto, né? Pra fazer as coisas à noite, eu ia no lugar mais próximo, que é conhecido como Cavalo Babão, né, no Largo da Ordem. E foi nesse local que eu conheci o Roberto. Eu conheci o Roberto dia 29 de novembro de 2025. Então a gente começou a conversar, a amiga dele começou a falar que eles trabalhavam com alguma coisa de venda, eu não lembro muito bem com que eles trabalham. Ela falou, né, que ele tem curso de técnico de segurança, bombeiro, essas coisas de segurança que ele trabalha. Então a gente andou pelo centro, se aventurou, como tem um vídeo no meu Instagram, no meu perfil, eu de vestido vermelho, dançando, eu e o Roberto. Isso foi dia 29 de novembro de 2025. E após isso, eu fui pra casa, e a segunda vez que eu encontrei ele foi dia 14 de dezembro. Ele foi me buscar em casa, né? Foi ele e o primo dele chamado Renan. Os dois ficaram esperando na sala de visita, enquanto eu ia buscar alguns pertences meus no meu quarto. E a gente começou a andar pelo centro, pelos bares, né? E só que eu tava muito desanimada, muito triste. Pelo fato de estar com saudades da minha cultura, da minha culinária, saudades do Amazonas, das minhas aventuras por aqui das cachoeiras de Presidente Figueiredo, dos passeios turísticos da tribo indígena, do tacacá, açaí, etc. E ele tentava me animar. A gente sentou na frente do Cavalo Babão. E eu falava pra ele, eu tô muito triste, muito triste. E ele lá, né, tentando conversar comigo, mas eu tava totalmente desanimada. Até que chegou um momento que a gente foi pra frente de uma igreja. Na frente dessa igreja eu deitei no colo dele, ele sentado, eu deitei no colo dele ali, eu acabei até pegando no sono e ele pediu Uber. A gente foi, ele me deixou em casa, né, eu fui pra casa e depois ele foi pra casa dele. Esse foi nosso segundo encontro. E o terceiro encontro foi já no Pico Paraná, dia 31, né, mas antes do dia 31, eu tinha planejado, entrei em contato com o Roberto dia 28 de dezembro. Eu falei bem assim, Roberto, o que você vai fazer no ano novo? Ele falou bem assim, eu vou passar o Natal com meus primos, com meus primos, né, a gente vai passar na casa de uns amigos na casa de terceiro ou quarto grau, não sei.
Aí ele falou bem assim, se você quiser ir, você tá convidado, vai ter comes e bebes, goles, isso, aquilo e tal. Eu falei, ah não, eu já passei o meu Natal, foi na eletrônica. Então eu falei pra ele bem assim, agora no ano novo eu preciso de silêncio, me enfiar dentro do mato, escutar a natureza, os pássaros. E ele falou bem assim, na primeira oportunidade que eu tiver, eu quero ir lá no Anhangaba ou no Pico Paraná. Eu falei, então vamos no Pico Paraná? Eu perguntei pra ele, eu fiz uma pergunta, então vamos no Pico Paraná? Aí ele topou, a gente entrou, manteve contato ali, né? Eu falei bem assim, eu quero tomar banho de cachoeira, descarregar a energia negativa, fechar um ciclo, tomar banho de cachoeira, renovar as energias, abrir um ciclo novo. E nisso convenceu ele. Ele falou, eu também quero e tal, isso, aquilo. Então a gente planejou de levar, né, comidas práticas, enlatadas. E nosso planejamento foi, eu falei pra ele bem assim, eu vou na rodoviária comprar passagem. Aí a gente pegou um ônibus do Guadalupe, terminal Guadalupe, perto da minha casa, no centro. De lá, a gente foi pro terminal das Américas, né? Do terminal das Américas, a gente pegou um ônibus. A gente parou na BR do Paiol de Baixo. Aí chegamos na fazenda Pico Paraná, 11h40 da manhã. Fizemos nosso cadastro, tudo que tinha de fazer. E fomos tomar banho de cachoeira. Aí a gente pegou e foi pro Pico Paraná, a gente subiu, né, 1h30. Aí, só que a gente tava tudo tranquilo. Só que chegou em um momento que tava muito calor, muito abafado, toda hora parando pra tomar água. E o Roberto chamava muito palavrão mesmo. Então, o que eu falei pra ele assim, Roberto, você chama muito palavrão, para de chamar palavrão, isso tá me incomodando. E ele falou bem assim, mas eu tava pedindo isso desde a cachoeira. Desde a cachoeira eu tava pedindo, para de chamar palavrão. Então a gente pegou, a gente subiu, né, a gente tava subindo ali, e ele falou bem assim, mas isso é automático e eu não consigo controlar isso. Até aí a gente pegou, continuou fazendo a nossa trilha ali, até que chegou uma parte que tinha uns negócios de um monte de água, né, daqueles galão de 5 litros. Aí eu pensei, será que eles deixam essa água aqui para as pessoas que estão com sede tomar, tipo, ajudar a pessoa em alguma coisa? Aí a gente tava com tanta sede, não queria gastar nossa água toda, que a gente levou apenas 2 litros de água, né, de 1,5 litro. No total tinha 3 litros de água pra nós dois. E a gente começou a tomar a água lá. Essa água de bombeiro fica bem antes da bica. Tem uma bica, né, quem conhece Pico Paraná sabe que tem uma bica. E a gente tomou. Aí depois a gente continuou a trilha. Aí foi os vídeos que eu soltei gravando, né. A gente bagunçando os vídeos que eu soltei, gente, em nenhum momento o Roberto se incomodou. Em nenhum momento ele botou limite, falou, para com isso, isso tá me incomodando, eu não tô gostando dessas falas, eu não tô gostando do que você tá dizendo pra mim. Em nenhum momento ele fez isso, gente. Se ele tivesse se incomodado mesmo, ele tinha falado naquela hora. Assim como eu me incomodei com os palavrões dele, eu falei, Roberto, para de chamar palavrão, eu não tô gostando. E nisso, a gente continuou fazendo a trilha. Fez a trilha toda, chegamos no primeiro acampamento, o A1, era 5h20, 5h30 por aí, tava chovendo muito mesmo. Então molhou todas as nossas coisas. Ele tava com uma pochete. Nessa pochete tava o celular dele, documento, chave, tudo. E o meu tava dentro da minha carteira, dentro da minha bolsa. E então molhou todas as nossas coisas. A gente chegou no acampamento 1, eu comecei a montar a barraca. E a gente deixou nossas bolsas no chão, né? Eu botei até pra gravar, que vocês viram o vídeo. E nisso, eu comecei a abrir a barraca pra montar e o Roberto só me olhando. Ele só me olhando e eu falei pra ele bem assim, bora Roberto, acorda pra vida, tira a mochila daí, tira as coisas daí que eu vou botar a barraca no chão, eu vou abrir a barraca. Porque quem montou mais a barraca ali só foi eu. O Roberto só fazia o que eu pedia, gente. Ele não sabia o Roberto não sabe nem montar a barraca. Aí eu peguei e montei a barraca e eu falei, bora logo entrar, tipo, pra entrar, né, pra parar de pegar chuva, se proteger do frio. Aí nisso, a gente entrou, tá, tudo bem. Foi aí que a intimidade começou a reinar entre a gente. Eu tive que começar a me trocar na frente dele, porque nossa roupa tava toda molhada, meu bobojaco tava todo molhado e tudo. Eu falei bem assim, gente, querendo ou não, a intimidade vai ter que reinar entre a gente. Porque a gente tava passando muito perrengue junto, eu e ele. E nisso, eu me troquei.